saúde. A jornada de um paciente com câncer exige muito mais do que medicamentos. Exige suporte, informação, organização e acolhimento. E foi pensando nesses desafios que surge o OncoApp, o primeiro aplicativo no Brasil a oferecer apoio integral a pacientes oncológicos e os familiares. E para bater um papo sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Caetano Marchesini. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Como é que surgiu essa ideia do OncoApp? Quais foram os principais desafios para torná-lo realidade? Eu tenho uma certa experiência como cirurgião do aparelho digestivo e faço também a área de cirurgia bariátrica. Nós criamos há alguns anos atrás um aplicativo para o paciente bariátrico. Hoje ele tem 400 mil usuários. Pode falar inclusive aqui o nome. Chama-se BariLife, é um aplicativo que nós criamos para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Esse aplicativo hoje tem 400 mil usuários e ele dá um suporte ao paciente operado bariátrico. Eles têm muita dificuldade depois do acompanhamento, de estar integrado com informação. Baseado nisso, o que aconteceu? Durante a minha vida aconteceu o que acontece com a maioria de nós. Né? A maioria das pessoas sempre tem uma história triste em casa, próxima, um amigo, né? Que tem câncer. E eu comecei a notar, mesmo sendo médico, as dificuldades que existem dos familiares, do próprio paciente, em ter acesso à informação. Existe um certo, eu diria até uma palavra assim, um pouco mais pesada, desespero por informação. E, lógico, e no meio do caminho tem o Google, né, doutor? Isso, que a gente nem sabe o que vem dali, né? Lógico que no meio de tudo aquilo tem informação boa, mas como é que a pessoa fragilizada ou familiar tem condições de saber aquilo? De filtrar, né? E não tem condições de ficar ligando para o médico toda hora. Então, o que nós fizemos? Nós começamos um projeto que, ao meu modo de ver, acho que é inédito, eu vou arriscar dizer no mundo. Porque eu procurei muito para saber se existia isso. E é um projeto inédito onde vai dar uma assistência integral, uma assistência que hoje está na moda falar 360 graus, né? E realmente é integral, vai abraçar o paciente oncológico e os familiares através de várias frentes, né? Que a gente pode falar para você aí, ó, na base que a nossa conversa vai andando aí, quais são essas frentes. Já vamos aproveitar e falar agora então sobre essa questão multidisciplinar, porque vai além da medicina tradicional, da conversa do médico-paciente, porque são vários aspectos quando há um diagnóstico, um tratamento de uma doença. Sem dúvida nenhuma, a ideia inicial, logicamente, é fazer uma gama imensa de informação. Hoje já existe muita informação sobre vários tipos de tumores. Então existe uma assistência para o paciente em relação à informação fidedigna. Essa informação é produzida por uma equipe de oncologistas, não é equipe médica não especializada, é equipe médica especializada, oncologistas que produziram esse conteúdo e continuam produzindo. A base, logicamente, nós vamos começar a interagir com os pacientes através da nossa linha de suporte. Nós vamos adicionar conteúdo conforme houver a necessidade, mas como o aplicativo ele é vivo. Esse conteúdo vai crescer, está crescendo diariamente, já é colocado coisas lá. Existe também, além do suporte de informação, a informação de suporte durante o tratamento. O que eu faço que eu estou com náusea excessiva? O que eu faço que eu estou com uma flebite por causa da minha quimioterapia? O que eu faço porque eu estou com dor de cabeça? É a dor de cabeça que acontece na minha flebite. Eu estou grávida e descobri que tenho câncer. O que eu faço agora? Então, coisas que as pessoas precisam desse tipo de informação. Então, a primeira coisa, isso é feito através do escrito, através de áudio. Existe um áudio, então a pessoa não quer ler aquele texto todo e quer escutar, tem um áudio dentro do aplicativo, da própria parte de textual, e também a produção de inúmeros vídeos falando exatamente sobre essas necessidades, né? A segunda parte que eu não sabia e os oncologistas me falaram é que os pacientes oncológicos gostam muito de ter um diário para contar a vida deles para eles mesmos, né? Aquele diário antigamente que usava para escrever. Ou até na hora de lembrar, ou ter que lembrar alguma informação. Puxa, mas de quando que foi isso? Opa, tá ali. É isso. Então tem um diário. E esse diário ele é conectado, a pessoa pode só postar imagens e vídeos se quiser, e escrever embaixo, mas principalmente o que elas podem fazer é deste diário já publicar em uma mídia social do próprio aplicativo. Então, dentro do aplicativo tem uma mídia social equivalente a todas as mídias sociais, onde dá para postar vídeos, imagens e textos, e
E, logicamente, a única regra desse social é que lá não se pode falar de não outro assunto, senão dividir a sua experiência ou dividir as suas dores para que ela possa receber suporte. Inclusive, os nossos botões de curtir e não curtir, eles não são um coraçãozinho, eles são mãos abertas, com o coração no meio, mãos rezando, mãos dando as mãos ou apoiando. É bem interessante o aplicativo, para quem for entrar e olhar essa parte social, é muito interessante. Além disso, nós vamos dar para os pacientes uma área de atendimento. Atendimento psicológico, atendimento nutricional e a oportunidade de pedir uma segunda opinião médica. Essa da segunda opinião que eu ia perguntar agora, porque é um tratamento que coloca muitas dúvidas, muitas perguntas sobre se o caminho que está sendo seguido é o mais adequado para aquele caso, para aquele tratamento, porque há uma questão de debilitação de saúde, sem falar, né, que isso afeta não só o paciente, mas a família de uma maneira geral. Então a busca por uma segunda opinião é ponto de partida para muitas pessoas que estão lidando com câncer. Sem dúvida, a dúvida existe. Mesmo dentro, eu vou falar, eu sou médico e tive na minha família casos que eu cheguei a duvidar dos questionamentos e queria uma segunda opinião e fui atrás de uma segunda opinião. A segunda opinião hoje não quer dizer que você está com raiva do teu médico nem nada. A segunda opinião é uma entidade já bem conhecida no meio médico, nenhum médico fica ofendido com uma segunda opinião, muito pelo contrário. Se o médico está tomando uma atitude dentro de padrões pré-estabelecidos e científicos, ele fica feliz, porque aquilo vai reafirmar a relação dele com o paciente e com a familiar. Então, a segunda opinião é algo extremamente bom e importante. Outra coisa que nós temos lá, e também é importante, é o atendimento. Vai ter uma plataforma de atendimento psicológico e nutricional. Muitas vezes você tem dúvidas com relação à alimentação, se está havendo uma ingesta adequada de dieta, o que pode, o que não pode. Existem dietas inflamatórias, a gente sabe que a inflamação é uma das fatores que pioram, a obesidade é outro fator que piora o tratamento do câncer. Então, tudo isso vai ter uma equipe de nutricionistas já estão se preparando aí. Nós estamos com essa plataforma. Logicamente, o aplicativo ele vai crescendo, né? Então, essas plataformas elas estão já sendo ativadas. Nós vamos ativar, o lançamento é agora, então estamos ativando já todas as plataformas de atendimento. E o psicológico, muitas vezes, eu digo sempre assim, às vezes o paciente quer desabafar, o paciente quer falar, inclusive falar sobre temas pesados, como o final da vida, né? Mas familiares também têm problemas. Os familiares às vezes sentem necessidade. Como é que eu vou falar com esse meu ente querido do meu lado sobre o problema? Como é que eu vou abordar isso? O que eu vou falar? Como é que eu vou mostrar que eu me importo? Então, esse apoio psicológico também é importante e a gente está colocando dentro do aplicativo. Então, você veja que o nosso atendimento é integral. E outra coisa importante que a gente vê muito dentro do mundo da oncologia é assim, muitas vezes os pacientes não sabem aonde encontrar medicamentos, insumos de curativos especializados na área de oncologia. Então, nós vamos ter dentro do aplicativo uma rede de atendimento com farmácias, lojas que vendem material de insumos de curativos, lojas que vendem peruca, lojas que vendem essas sutiã e próteses para mulheres mastectomizadas. Nós estamos já fechando com várias empresas que se interessaram pelo projeto e vão participar do projeto. E o acesso a tudo isso, eu vou dizer assim, eu sei que essa pergunta vai surgir, então eu já vou adiantar, 80% do conteúdo do aplicativo é acesso gratuito. Que bacana. Outra coisa importante que eu esqueci de falar aqui é que existe uma área que poucas pessoas sabem. Os pacientes oncológicos têm direitos legais. Muita gente não sabe, né, doutor? Não sabe. Inclusive, alguns estados liberam até os pacientes a pagamento de IPVA. O paciente tem prioridade, às vezes, em processos. Isenção de imposto de renda. Isenção de imposto de renda. Mesmo receber uma parte de como se fosse uma aposentadoria, mas é precoce em relação a isso. Então, e lá tem toda essa informação. Então, a ideia é realmente abraçar o paciente e dar a ele esse acolhimento que eu acho que, num momento tão difícil, é tão necessário.
Para você que está conosco, nos acompanhando pela rádio ou pela internet, a gente está conversando com o doutor Caetano Marquezini para falar sobre o OncoApp, essa iniciativa que está sendo lançada agora, né? Justamente para poder apoiar pacientes que estão nessa luta contra o câncer e também trazer cada vez mais informações para os familiares. Doutor, o senhor comentou que a ideia desse OncoApp surge do BodyLife, né? Esse outro aplicativo. E a expertise, como é que foi a experiência lá que deu tão certo, mais de 400 mil pessoas utilizando tudo isso, e há metas, números também com relação ao OncoApp, porque as estimativas, no caso de diagnósticos de cânceres no Brasil, são alarmantes, né? Muito maiores que a obesidade. Então, assim, o OncoApp, o BodyLife, para começar a responder a tua pergunta, foi um projeto que nós começamos a idealizar ele em 2017. Então, são 8 anos que nós começamos a idealizar, muitos erros no começo e poucos acertos. E o tempo foi nos dando experiência para entender as necessidades dos pacientes em relação às plataformas. Eu não sou analista de sistema, nem craque. Mas já acredito que já está dominando bastante. Eu trabalho com a minha intuição pessoal como médico e entender o que as pessoas precisam. E a partir daí, o BodyLife foi crescendo. Nós lançamos ele em 2022, logo depois da pandemia. E ele está hoje, no começo ele andou meio tropeçando, nossas notas lá eram baixas, depois nós começamos a entender o que estava acontecendo, o que necessitava, e no momento que nós entendemos a necessidade dos pacientes, ele acabou explodindo. Hoje tem 400 mil usuários, crescendo sempre. É um lugar maravilhoso, é um ambiente que os pacientes adoram. Inclusive lá também tem a carteirinha do paciente operado, onde ele recebe desconto em alguns restaurantes e alguns lugares. No próprio aplicativo ele pode ter descontos de compra de vitaminas, as necessidades do paciente bariátrico. O que aconteceu nesses 7 anos de sofrimento? Isso me deu muita estrada e muita escola para aprender a ser um quase analista de sistema e entender como é que os aplicativos funcionam e como funciona a cabeça dos desenvolvedores. Isso, dos desenvolvedores. E isso me trouxe também a ideia de fazer o OncoApp. O OncoApp, eu tenho alguns amigos próximos que são oncologistas, sentei com eles, nós conversamos e montamos então uma equipe de oncologistas. A mesma equipe que me ajudou no BodyLife trabalha comigo, a parte de comunicação também. Eu trouxe praticamente toda a equipe que me ajudava lá para me ajudar aqui nesse projeto, porque é um projeto que acredito bastante. Hoje no Brasil são feitas em torno de 65 a 75 mil cirurgias bariátricas por ano. Na oncologia já se prevê que no próximo ano terão 700 mil novos casos. É muita coisa. Então é muita gente precisando de ajuda e muita gente que não tem acesso a essa ajuda. Então a ideia é dar algo para essas pessoas, um local, um porto seguro onde elas possam procurar informação e não tenham medo de ler aquilo e dizer assim, olha, está escrito aqui, isso aqui é assinado por oncologistas. Doutor, o interessante é que hoje com tecnologia, aplicativo... sabendo português, a pessoa pode estar do outro lado do mundo, que ela consegue baixar esse aplicativo e ter acesso a essas informações. Esse conteúdo ele também passa a estar acessível para quem não é do Paraná, não importa a divisa, não importa nem mesmo o país. E do ponto de vista médico também, da equipe que faz parte, ou seja, sempre atenta ao que acontece, a discussão sobre evolução no tratamento de cada tipo de câncer, e isso é a nível mundial, né? Sem dúvida, essa é a grande vantagem do digital, né? O mundo digital, né? Essa coisa da informação ser mais fluida, ela chegar onde ela tem que chegar. Isso só depende da pessoa apertar um botão e poder ter acesso a essa informação. Isso é extremamente fácil. Hoje, que eu sou um pouco mais velho, eu venho de uma geração que a gente tinha que abrir a Barça para estudar. Mas tem gente que está escutando e nem sabe o que eu estou falando. Mas esse acesso à informação é extremamente importante. E outra coisa importante, por se tratar de um aplicativo, ele tem vida. Então a informação, a gente sabe que ela tem que ser sempre renovada. E essa renovação será feita, logicamente, com a nossa equipe de oncologistas, de forma não só renovando as matérias antigas, mas também trazendo assuntos novos, né? Os novos tipos de tratamento. Hoje a imunoterapia está em alta, todo mundo fala dela, mas existem outras terapias mais modernas que estão por vir aí, vacinas, né? Contra câncer. Então eu acho que tem muita coisa nova chegando e que nós vamos poder fornecer esse tipo de informação para os pacientes lá.
Tem inclusive uma agenda, doutor, para que o paciente ele consiga se organizar melhor com relação a essa rotina de cuidado e tratamento? Tem uma agenda, o aplicativo ele tem uma agenda e uma agenda muito interessante. É uma agenda que o paciente ela é feita exclusivamente para o paciente colocar lá, e lá tem nome dos exames, né, para o paciente não ter que se bater, puxa, como é o nome daquele exame que o doutor pediu, ou não entende às vezes a letra da secretária que escreve o pedido de exame, mas lembra do que foi falado. Então ali ele procura lá o PET scan, uma cintilografia, tá tudo escrito lá. Ele coloca às vezes o CEP do lugar onde ele vai fazer, já acha o local e já coloca o horário, e se ele quer que tenha um alarme avisando um dia antes, ou uma hora antes, ou 3 dias antes. Mas o mais interessante dessa agenda é que nós criamos uma agenda para as clínicas oncológicas. A agenda é gratuita para as clínicas, onde as clínicas poderão, se o paciente permitir, ela manejar a agenda, incluir na agenda do paciente. E além disso, dentro desse aplicativo da clínica, nós criamos um canal de comunicação como um Messenger, WhatsApp, que a clínica pode conversar com o paciente e o paciente com a clínica. Então, foi o que eu falei, nós tentamos pensar em praticamente tudo e todas as necessidades para que o paciente receba também o atendimento da clínica e tenha um acesso direto à clínica, falar com a secretária via seu WhatsApp. Agora, doutor, a gente falou muito sobre a questão do aplicativo, tecnologia, e a gente comentou também inicialmente sobre essa questão da doença em si, e é importante porque isso serve como pano de fundo, como instrumento para que as pessoas tenham informação, né? De uma doença que é uma das mais devastadoras, que muita gente, quando escuta esse diagnóstico, já imagina, meu Deus, eu vou morrer, é como se fosse uma sentença de morte. Calma, não é isso não. Por isso que, inclusive, o aplicativo vem para atender essa necessidade latente e que foi muito bem levada ao longo dos anos, né, doutor? E a ideia sempre nossa, dentro do aplicativo, não só dá esse alento, mas nós temos uma área lá bem interessante, que eu acho que eu não falei, sobre prevenção de câncer. Prevenção e rastreamento. Então essa área também, você veja, isso é tanta coisa, a gente acaba... Mas é bom que a conversa vai evoluindo aqui. Nós temos uma área de prevenção e tratamento, que é o quê? Você quer saber, por exemplo, como é que se faz prevenção de um câncer de pulmão? Quais são as causas do câncer de pulmão ou um câncer de próstata? Como é que você vai fazer um rastreamento? Eu tenho mais de 40 anos de idade e quero saber como é que eu faço para saber se eu tenho só câncer de próstata. Só o exame de sangue me ajuda? Eu preciso falar com um urologista para fazer exame físico? Quais outros exames eu posso fazer? E se eu tenho câncer de próstata, como é que eu vou agir? Como é que vai ser minha primeira consulta com o meu oncologista? Que exames que eu tenho que levar? Como que eu devo agir? Quais perguntas que eu tenho que fazer? Quais são as perguntas importantes e aquelas que não são importantes? Tudo isso tem lá. Então é um local muito bacana e, como você disse, informação. Eu acho que eu, como médico, sempre sou cirurgião, sempre disse para os meus pacientes, quanto mais informação eu tiver, melhor para mim, porque nós vamos poder ter uma conversa mais produtiva. Isso é fundamental. Hoje as pessoas, e nós que a ciência da economia do tempo, né? Nós estamos vivendo hoje isso. Nós estamos procurando aproveitar o máximo do tempo que nós temos com a nossa família e produzir o máximo no nosso trabalho com o menor tempo possível. E essa produção de qualidade durante o tempo do atendimento médico tem que ser realizada. E o aplicativo vai ajudar a pessoa a fazer isso. O que temos hoje, né, de mais precioso é o nosso tempo. O que a gente faz do tempo, seja em momento, de tudo mais. A gente está conversando com o Dr. Caetano Marquezini, cirurgião do aparelho digestivo, batendo um papo conosco sobre o lançamento do primeiro aplicativo a oferecer apoio integral a pacientes oncológicos e familiares, é o OncoApp. Doutor, já está disponível? Há uma data de quando vai ser lançado? É hoje? Acontece nesse momento? Como é que está essa questão? Ele está disponível. E, como eu disse, nós estamos em evolução, então as plataformas de atendimento vão ser lançadas já agora em seguida, e já em seguida, como eu disse, é um aplicativo vivo. Em seguida já vem a Rede Amiga, que nós chamamos de Rede Amiga, rede de descontos, né? Uma rede onde a pessoa vai poder ter acesso a vários produtos para comprar e insumos para o dia a dia do paciente oncológico. Então é uma rede de atendimentos, então tudo isso já está andando, o aplicativo já pode baixar, quem está em casa pode procurar lá, OncoApp, tudo junto, OncoApp, tudo junto, nas lojas dos aplicativos, e já pode baixar e acompanhar
tem muita informação lá, viu? Vai ter que sentar um pouquinho, ler, escutar, ouvir. Tem muitos textos já com áudios. Então, como eu disse, ele tem vida e nós estamos dando bastante vida a ele. E o bacana que o senhor comentou é que não é só a pessoa, né, que teve o diagnóstico ou próxima de alguém da família, é trabalhar com prevenção e informação, é uma necessidade de cuidados, de exames frequentes, de que maneira é possível, se há um histórico na família, que exame fazer, exato, qual especialista buscar, né, doutor? Perfeito, perfeito. Você colocou bem. Existe uma preocupação grande e a preocupação está cada vez aumentando, porque nós estamos vendo câncer em cada vez pessoas mais jovens, inclusive crianças com cânceres diferentes que não se via antes. Então, não se sabe bem o motivo em alguns casos, ainda está sendo estudado, mas estamos vendo um aumento grande, significativo de câncer em jovens. Então, a ideia de você ter uma área de prevenção e rastreamento onde a pessoa pode ler ali e prestar atenção. E nós somos tão preocupados com a qualidade de vida hoje, né? Então a gente sabe que algumas coisas que a gente faz no dia a dia, e uma delas não é o cuidado com a dieta. Eu, como médico na área de obesidade, digo, a obesidade ela está relacionada diretamente com 13 tipos de câncer e indiretamente com 36 tipos de câncer. Então, a obesidade ela é sim uma causa, um fator oncogênico. Existem alguns estudos que querem correlacionar a obesidade, que a gente sabe que o mundo está ficando obeso, com esse aumento significativo de câncer. Porque a obesidade ela traz doenças como diabetes, hipertensão, principalmente a diabetes, que também está relacionada à parte de inflamação, que também leva ao aparecimento de câncer. Então, essa relação alguns estudos estão querendo fazer essa relação entre a obesidade, o mundo obeso e o aparecimento de câncer. Mas aquela história, para quem está um pouquinho acima do peso, opa, sinal de alerta. Para quem está já se encaixando dentro dessa questão da obesidade, a necessidade de acompanhamento e de mudar a rotina e de eventualmente se submeter até uma cirurgia bariátrica para tentar reverter esse progresso ou um caminho qual a gente inclusive já pode até conhecer, né, doutor? Sem dúvida. Eu tenho pacientes hoje, eu tenho algumas em especial, que elas falam em relação a isso e que tiveram uma experiência assim. Eu tenho uma paciente especial, foi agora uma semana na minha clínica, ela fez a cirurgia, ela era muito obesa, e porque ela emagreceu, ela conseguiu palpar uma bolinha no seio, na mama. E essa bolinha, ela foi na médica e era um câncer. Olha só. Então, se ela continuasse obesa, provavelmente, e ela diz até hoje que a cirurgia bariátrica salvou a vida dela, porque se ela tivesse obesa, ela não conseguiria palpar aquele tumor que era tão pequeno, hoje ela está curada, e ela provavelmente seria diagnosticada com estágio avançado de câncer de mama, uma paciente jovem, estaria com o destino selado aí por causa da obesidade. E até com relação a essa rotina de cuidados, né? Não só apenas do autoexame, mas de um acompanhamento médico, seja uma vez por ano ou a cada 6 meses, uma mamografia, isso também auxiliaria. Doutor, para encerrar, a mensagem que o senhor deixa para quem está num momento complicado ali, que recebeu o diagnóstico, ou de alguém que tem alguém na família, mas calma, a informação, o Oncoep vem para ajudar. E aqui na nossa capital e região metropolitana, enfim, nosso estado também é referência, conta com centros médicos, né, que são exemplo para todo o país. Sem dúvida, o Paraná hoje ele desponta nessa área de oncologia. Eu acho que poucos estados no Brasil têm essa capacidade de atendimento, acolhimento. A gente vê, eu não quero ser injusto com os outros, logicamente o Hospital Erasto Gerner é um ícone hoje no Brasil e América Latina em termos de atendimento, como outros centros em São Paulo que a gente sabe que tem. E dizer para as pessoas assim, existem inúmeros tipos de câncer hoje que têm cura, inúmeros, né? E muitos são controláveis, quer dizer, você consegue retardar bastante os efeitos deletérios dele. Então, a esperança tem que ser cada vez maior e não menor em relação à doença. E abaixe o aplicativo,
Vocês vão ver que tem bastante coisa pronta, tem coisas que estão sendo evoluindo lá dentro. Fiquem perto da gente que nós vamos ter muita coisa boa para oferecer lá dentro para os pacientes. É isso aí. Orientação, informação, busca por conhecimento, né? Isso não pode terminar, não pode acabar nunca. A gente bateu um papo com o Dr. Caetano Marchesini, cirurgião do aparelho digestivo, falando, né, e trazendo em primeira mão informação sobre o lançamento do OncoApp, esse primeiro aplicativo do Brasil a oferecer apoio integral a pacientes oncológicos. O Dr. Caetano chegou a comentar que, ao que os estudos indicam, é o primeiro no mundo, né? Então, extremamente interessante a gente poder trazer esse alerta, essa dica para a nossa grande audiência. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, e eu estou à disposição sempre que vocês me chamarem aqui, será um prazer. Isso aí, portas abertas sempre. Obrigado, doutor. Agora 11h25.